Vamos aguardar ela entrar aqui. Já vamos falar sobre a expectativa, sobre a ótica de situação ou comportamental, né? Andréia, estou somente lhe esperando. Vamos tentar chamar aqui a doutora Andréia. Pronto, já convidei. Vamos ver se ela nos atende. Boa noite. Andréia, já lhe convidei. Boa noite, seja muito bem-vinda, Andréia. Não estou te vendo. Bom, enquanto a Andréia organiza a câmera dela, verifica as conexões, vamos começar a falar sobre a tal da expectativa, né? O que todo mundo tem e faz. Dentro das questões das expectativas, nós temos 3 variáveis, tá? A variável do antecedente, né? As antecedentes, por exemplo, o porquê eu estou gerando, o porquê estou criando essa expectativa. A motivação, né? O que faz eu criar essas expectativas e consequências, que é um meio de fuga. Mas vamos primeiro dar, né, as boas-vindas para nossa convidada. Oi, Andréia, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tá dando para me Como ouvir? você está? Perfeitamente. Que ótimo, gratidão. Então, eu comecei, na verdade, eu não falei muita coisa sobre expectativa, eu só falei que nós temos 3 variáveis da expectativa, né? Que são os antecedentes, a motivação e a consequência. Mas a maioria das pessoas ainda não compreendem ou acreditam que a expectativa é algo muito ruim. E ela pode ser ruim, mas também tem o seu lado positivo. Sim. Mas eu acredito que hoje, né, nós vamos principalmente falar sobre a parte não muito boa das expectativas. Vamos falar de tudo um pouco? Isso, exatamente. Que é mais leve, né? Sim. Então, o que é expectativa, né? A expectativa é algo que projetamos para o nosso futuro, seja através de qualquer situação ou qualquer coisa. Vamos imaginar, eu estou indo almoçar na casa da minha mãe ou da minha avó e eu crio a expectativa que aquele almoço será muito gostoso, muito prazeroso, né? É algo que eu estou fantasiando, mas de um modo positivo. Nós também podemos expectar, por exemplo, sobre uma paixão, né? Podemos expectar que a pessoa que nos apaixonamos pode ser isso ou aquilo, mas e daí entra a parte que é a projeção do futuro, que é uma ilusão que eu crio e que a outra pessoa não tem responsabilidade nenhuma de arcar com isso, né? Então entra a questão do controle. Porque criar expectativas é você projetar um futuro, né? Para o outro ou para determinadas situações, aonde você quer controlar, né, o final dela. Sim. Então, por muitas vezes, nós nos tornamos pessoas controladoras pelo fato de prospectar a realidade, de criar essa projeção em algo ou alguém que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. Dentro da linha energética, André, o que você pode relatar sobre a expectativa? O que você consegue identificar nas pessoas que vêm buscar a sua ajuda e seu auxílio e o que elas trazem? A expectativa é justamente isso que você acabou de citar.
A pessoa faz as escolhas dela, ela cria na imaginação dela tudo aquilo que, da forma como ela vê, através de todas as crenças dela, através de tudo aquilo que ela caminhou na vida dela, de todo o conhecimento dela, de todo o entendimento que ela tem. Então, ela projeta no outro ou na situação aquilo que ela imagina que vai ser o melhor para ela e para todo o ambiente que faz parte daquele contexto. E muitas vezes, como ela faz essa escolha, essa projeção, através dessa expectativa de que aquilo aconteça de tal forma, ela engessa, ela direciona, como se tivesse apenas um caminho. E com isso, a pessoa, quando o mundo, né, o mundo energético e tudo oferece infinitas possibilidades, muitas vezes, vamos falar assim, a luz divina, o ser maior, o Deus, o Todo-Poderoso, aquilo que a pessoa acreditar, tem outros caminhos e às vezes tem algo muito melhor para ela ou para aquela situação. E muitas vezes a pessoa se fecha naquela expectativa, achando que aquilo é o melhor e que tem que ser daquela forma. Então aquilo não acontece, aí ela traz para ela a frustração, a negativa, algo pesado e ruim. Então eu vejo assim, quando nós trabalhamos isso de uma forma do soltar, do trazer para o universo infinitas possibilidades, onde você vê e não cria essa expectativa, ou cria essa expectativa de uma forma aberta, mais possibilidades, trabalhando todo esse universo, trabalhando o seu eu interior, então a sua frustração ela diminui ou até desaparece. Deixa eu só mandar um beijo aqui, ó. Beijo, mãe, te amo. Porque ela entrou, ela fez questão de estar na live. E falando sobre esse peso, eu gostaria bem de elucidar a questão entre o lado positivo e negativo, né? Ou nem seria negativo, mas não tão prazeroso da expectativa. Que, por exemplo, quando nós criamos expectativa sobre algo positivo, por exemplo, como eu citei, um almoço em família ou alguma coisa, eu estou criando uma fantasia, é algo prazeroso para mim, né? Ou eu comprei um carro e estou esperando a concessionária me entregar, então eu estou criando algo prazeroso para mim, né? Agora, quando eu crio expectativas dentro do lado não tão bom, isso me gera peso, me gera dor. Por quê? Porque no momento que eu estou projetando para o futuro isso, né, sobre alguém ou sobre alguma determinada situação, automaticamente eu quero ter o controle sobre a finalização do ato ou da situação ou do comportamento da pessoa. E isso gera um peso muito grande. Vou dar pequenos exemplos aqui. Por exemplo, voltando à história, por exemplo, da questão da paixão, né? A pessoa se apaixona por alguém, então naquele momento ela encontra aquela pessoa e ela diz, nossa, essa pessoa vai ser incrível, vai ser maravilhosa, é isso, é aquilo, eu vou casar, vou ter filhos. Só que neste momento você está querendo controlar as ações do outro. Ou seja, você está criando uma ilusão de algo que você nem sabe se vai acontecer, que vai gerar uma grande frustração. E daí qual seria a forma de você conter isso, né? É usando de muita criatividade. Por que eu falo criatividade? Porque você pode ser flexível. Você pode compreender, naquele momento, trazer para si a autorresponsabilidade e dizer o seguinte: opa, peraí, não é bem assim. Eu estou aqui viajando na maionese. Não é real isso. O outro não vai fazer isso para mim. O outro não pretende, ou até pretende, mas não vai ser no meu tempo. Não vai ser no meu espaço. Então, peraí, deixa eu dar uma controlada aqui, deixa eu dar uma maneirada, deixa eu trazer para o racional de mim. Agora, no momento que eu não trago esse racional e as coisas não acontecem como deveriam, ou como a pessoa imaginou, né, expectou, né, criou essa expectativa, ela se frustra
Junto com a frustração vem a ansiedade, a tristeza, a revolta, ou seja, um grande peso. Sim. Então, Medo, o segurança. medo, insegurança, por quê? Porque aquilo é irreal. Ela está projetando o futuro dela sobre ações de outras pessoas. Veja bem, quem é que tem a responsabilidade hoje, né, de suprir as suas expectativas? Ninguém, ninguém, nem mesmo os seus pais. Por que eu digo seus pais? Porque geralmente os pais, os filhos esperam grandiosidades, mas eles esquecem que um pai e uma mãe já foram adolescentes, já foram jovens, já tiveram uma história e que por muitas vezes também foi frustrada, que por muitas vezes também foi difícil e tiveram que abrir mão de muitas coisas. Por isso que tem aqueles atendimentos que você faz quando você trabalha com a constelação, trabalhando essa energia de pai e mãe, onde não coloca o peso neles, né? E sim liberando eles, porque eles fizeram o melhor com o que tinha, com as ferramentas que eles tinham, com o aprendizado que eles tiveram naquela época. Então, na realidade, eles deram o melhor deles, fizeram o melhor. E hoje, quando as pessoas muitas vezes têm uma trava com isso, nós temos aqui a Jane que trata isso nas sessões dela. E você também, né? Porque apesar de hoje você ter, né, uma clínica veterinária, hoje você também trabalha na linha terapêutica. Aliás, hoje não, né? Desde que nos conhecemos em 2016, né, em São Paulo, capital. Sim. A Andréia, para quem não sabe, é de São José do Rio Preto, né? E hoje ela é facilitadora de Axis Consciousness. Então, entre outras muitas coisas, porque ela também é consteladora, ela tem métodos onde ela está criando, que logo, logo ela vai lançar. Então, tem muitas ferramentas. Sim. Mas a questão maior aqui não é nem trabalhar ferramentas, é trazer para vocês a luz da consciência. Por quê? Se eu não sei aonde eu vou, qualquer caminho serve. Mas Sim. no momento que eu tenho consciência das minhas ações, dos meus sentimentos, dos meus atos, eu tenho o direito de escolha. Sim. Eu posso dar aquela freada assim, opa, peraí, não é bem assim. É de outra forma. Então, neste momento, nós precisamos, né, ter consciência, e quanto mais consciência, né, menos agimos, né, no escuro. Através do inconsciente, através de comportamentos, padrões repetitivos e que muitas vezes nos são prejudiciais, né? Exatamente. Então, assim, voltando a falar do lado não tão bom também da expectativa. A ansiedade, pessoas extremamente ansiosas também vivem sobre essa ótica da expectativa. Por quê? No momento que elas ficam o tempo todo planejando possíveis situações. Então, eu estou projetando, eu tenho uma reunião. Então, assim, não, eu vou falar isso, 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 isso e aquilo. Não, mas se acontecer do meu chefe falar isso, então eu posso falar isso, 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 isso. Ou seja, ela sempre projeta trajetórias de fuga para evitar um confronto, um bloqueio, né? Ou até mesmo uma derrota. Então, isso é muito sério. Criar expectativas sobre o outro é muito complicado, só que nós também temos o nosso outro lado. Quantos de nós criamos expectativas sobre alguém em algum momento de vida? Mas vocês já pararam para pensar quantas pessoas criaram expectativas sobre nós? Em quantas pessoas a gente já frustrou? É verdade. E vamos mais fundo ainda. Quantas pessoas literalmente perderam-se de si por simplesmente viver para suprir as expectativas dos outros? Várias pessoas chegam no meu consultório perdidas,
simplesmente não sabem mais o que são, não sabem mais o que querem, o que gostam, quais são suas qualidades, porque elas não sabem mais quem são, porque durante a sua trajetória de vida, elas viveram para suprir as expectativas dos outros. É Sejam dos exatamente. pais, dos irmãos, das tias, da sociedade. Hoje eu É me que, vi aqui pensando, né? O que eu iria falar? O que eu iria trazer para vocês que poderia acrescentar nisso? E quando eu parei, eu disse, meu Deus, eu pensei logo dos pais, né? Que os pais criam uma grande expectativa sobre os seus filhos. Mas não, o que me vinha era vocês aí de casa. Porque todas as pessoas que trabalham dentro do meio digital, elas criam, né, conteúdos e nós, de certa forma, nos sentimos responsáveis em suprir as expectativas de vocês. E por muitas vezes, a gente até deixa de falar o que é necessário para falar o que vocês querem. Mas nem sempre o que vocês querem, de fato, é real. Nem sempre o que vocês querem, de fato, é o que é necessário para que vocês cresçam, para que vocês tenham consciência e mudem as suas vidas para melhor. Porque nós estamos falando de consciência, mas de melhoria de vida, de crescimento pessoal. sim, E isso vai muito além vai. de simplesmente agradar. É, Agradar é fácil. O difícil é ser verdadeiro. é exatamente isso. Essa expectativa que todos nós que já passamos em algum momento por isso, criando essa grande expectativa que você está fazendo o seu melhor, dando o seu melhor para o outro, seja em qualquer âmbito da sua vida, no relacionamento, na sua profissão. E muitas vezes você cria, então, realmente essa expectativa nessa caminhada, e depois lá na frente, quando não é nada daquilo, quando você volta e se olha para si, quantas pessoas vê o quanto elas se anularam. Aí elas falam, meu Deus, e eu? Onde eu estou? É E daí exatamente elas assim, precisam buscar terapia, né, minha amiga? para fazer esse encontro com ela, o seu eu, e ver quais são as verdadeiras escolhas e como ela pode fazer para ser quem ela quer ser verdadeiramente. E não suprindo apenas as expectativas alheias. E até é compreensível dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade. Porque culturalmente nós aprendemos a suprir uma expectativa. Veja bem, nós escolhemos uma faculdade porque queremos ser excelentes profissionais, mas no momento que somos contratados nas empresas, criamos expectativas para ser o colaborador que tem o maior salário ou que tem o melhor desempenho. Isso é um padrão social e não está errado. E aí é que está. Criar expectativas não é 100% errado. A questão está aqui no equilíbrio. A questão aqui está entre você saber aonde está o seu limite. Sim. É você limitar, porque você não tem a obrigação de agradar ninguém, de suprir expectativas de ninguém. Isso é com o outro que criou, o outro que fantasiou. Agora, você tem responsabilidade sobre si, você tem responsabilidade sobre sua vida. É assumir seu papel perante o mundo. Peraí, eu vou ser um bom cidadão? Eu vou ser uma pessoa boa? Ok. Mas nem por isso eu preciso me moldar às expectativas alheias. Porque eu estou me moldando à ilusão de alguém. A mesma coisa é você.
Você, quando projeta isso nos seus pais, no seu namorado, na sua namorada, na sua família, você está tentando obrigar, tentando ter o controle nas mãos que não te pertence, que não cabe a você. Porque o outro é o outro. Ele não tem obrigação nenhuma com você. O fato é, somos adultos e como adultos temos nossas responsabilidades. Mas não temos obrigação para com o outro, não com a ilusão dos outros. Temos acordos, temos regras sociais, mas suprir ilusão? Não. Isso não nos cabe. Sim. Isso não nos cabe. Mas a realidade é bem isso, né? É o que a maioria faz. É o que a maioria faz, mas faz de forma inconsciente, porque acha que está fazendo o seu melhor. Melhor. E daí entra, como disse, a autorresponsabilidade. Peraí. A autorresponsabilidade é eu comigo mesmo. Eu sou obrigada a abandonar a mim mesmo para suprir o que meus pais querem, suprir o que meu namorado quer, minha namorada quer, minha esposa quer? Não. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso conversar. Eu posso dialogar. E neste momento não é o peso que fica. Neste momento vem o quê? A liberdade, vem a expansão. Porque quando você não consegue suprir as suas expectativas sobre algo que você imaginou, vem a frustração. E nem sempre as pessoas conseguem lidar com ela. É muito pesado. Porque não é uma quebra de algo real. É uma quebra de algo fantasioso. Algo que você criou apenas na sua imaginação. Nada além disso. Exatamente. Me diga outras formas assim que você consegue visualizar, Andréia, sobre as pessoas que vêm lhe buscar. Teve uma paciente que veio alguns anos atrás e ela tinha muitas expectativas, né, sobre uma pessoa da sua família. E ela ficava com muita dor todas as vezes que a família não correspondia. E ela se sentia injustiçada, amargurada. Então eu perguntei a ela, e aí? A sua família não vai suprir, mas essa dor está mais em você ou neles? Quem esperava isso? E ela disse, fui eu. E eu perguntei, você alguma vez verbalizou isso? E ela disse, não, não verbalizei. Então, como ela vai saber? E digo mais, esta dor que você está sentindo foi gerada por você, por ninguém mais. Porque eles nem imaginam o que se passa na sua mente. Essa criação é só sua e você vai ter que arcar com ela. Por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, essa dor é só sua. Sim. Queira ou não, também essas expectativas são realmente assim em todas as áreas. Eu estava lembrando agora, né? Quantas expectativas que as pessoas criam também em relação à área da saúde, né? Da cura, Sim. da recuperação de um paciente, seja lá ele humano ou animal. Na linha terapêutica também, né? Vamos lá. As pessoas, elas chegam até o consultório e elas acham que vai acontecer uma mágica, que a pessoa que vai resolver os problemas dela. E na verdade não são as pessoas, não são os terapeutas que vão resolver. Eles vão ser meros instrumentos para que você resolva as suas questões.
As né? pessoas, Ou seja, tudo parte dentro do quê? Da autorresponsabilidade. as pessoas E querem que daí você tenha você uma vê, varinha mágica. exato, da autorresponsabilidade. E outra, digo mais, tá? Você pode me perguntar, Jane, mas e aquelas pessoas que chegam assim, sabe? Pesadas, né? Que eu não escolhi ter na minha vida, mas vem. Aquela pessoa que chegou mesmo sendo, né? Aquela junção lá terrível, é a pessoa certa. Por quê? Naquele momento você precisava experienciar determinadas situações, mesmo que fossem doloridas, para que você crescesse, para que você aprenda a gerir as suas emoções, amadurecer, não criar tantas ilusões. O mundo, ele não é cruel, mas algumas pessoas são. Mas são algumas, não são a maioria. Então, nós podemos ver que o melhor de tudo é criar, sim, expectativas dentro de uma ótica realista, até um certo ponto. Sim. Agora, passou daquilo, não tem, é ilusão. É dor, é frustração. Só tem um final, frustração. Mas eu trouxe também aqui algumas técnicas para a gente equilibrar suas emoções e evitar a frustração, né? A primeira delas é sonhar com os pés no chão, que entra o equilíbrio, aonde eu sonho, eu projeto. Uma coisa é eu sonhar, ir lá e trabalhar por este sonho, fazer acontecer. Outra coisa é eu dizer, eu vou jogar na loteria e se não ganhar, se eu não acertar aqui esse jogo, eu vou me matar, eu vou morrer. Isso é ilusão. Outra coisa é eu criar um projeto e lutar por ele. Ser resiliente. Porque o que é resiliência? Resiliência não é só aceitar as coisas boas ou seguir em frente. É com coisas boas seguir em frente, é com coisas ruins você respirar fundo, cair, levantar, dar uma chacoalhada e dizer assim, eu não vou desistir, eu continuo até chegar lá. E a maioria das pessoas desiste muito facilmente. As pessoas desistem muito fácil do que querem, dos sonhos, mas dos sonhos reais, porque é muito bonito fantasiar, porque na fantasia só está em sua mente, mas um sonho, ele tem que ser construído, ele tem que ser posto em ação. E quais as ações que você aí de casa está fazendo para que de fato isso aconteça, o seu sonho aconteça? O que você está fazendo que verdadeiramente tem significado? Você está vivendo para suprir a expectativa dos outros? Ou você está vivendo para realizar os seus sonhos? Você está vivendo, criando expectativas demasiada em alguém ou em alguma coisa? Ou de fato você está sendo sensato? Então, são perguntas que são fundamentais para que você tenha consciência, né? Outra coisa que é muito importante é respeitar a individualidade dos outros. Porque eu penso de uma forma, mas isso não significa que você pense da mesma forma que eu. O que é bom para mim nem sempre é bom para você. O que é muito importante e tem significado para mim, para você pode ser uma besteira. E tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem ninguém pensar igual a ninguém. É importante que você respeite essa individualidade. Não é porque eu tenho o meu ponto de vista que seu ponto de vista tem que ser igual ao meu.
Ao contrário. Que bom que somos diferentes, que bom que pensamos diferentes, que bom que tenhamos pontos de vista diferentes. Porque assim se constrói algo melhor. Imagina se todos fossem iguais. Seria uma chatice. Quem é que ia gostar? Imagina se todo mundo gostasse de amarelo. Seria horrível. Seria das outras cores. Exato. Então, por que eu tenho que acreditar ou criar expectativas que fulano, ciclano e beltrano também vão gostar de amarelo? É fantasioso e é infantil. Né? E sempre, né, conserte, né, as suas falhas. Conserte as suas falhas. Queira ser melhor. Se tem dúvidas, pergunte. As pessoas tendem a se esquivar de perguntar porque elas querem jogar. Hoje, a maioria da população joga com seus próprios sentimentos. Não são leais nem a si mesmos. Então, se tem dúvidas, questione. Aprenda a ser vulnerável. Porque na vulnerabilidade, nós conseguimos ser reais. E as pessoas acreditam que vulnerabilidade é fraqueza, é dor. E não é. Se você está saindo com alguém e você está criando expectativas demasiadas, chegue e pergunte. No máximo que você vai receber é um não. Mas é melhor você receber um não agora do que você fantasiar um futuro que nunca vai acontecer. Isso é uma coisa muito comum, né? Sim. Agora, no momento que você tem consciência, daí vamos falar sobre paixão, né? Ah, eu encontrei um cara ali no, sei lá, na rua, o cara é bonito, nossa, é um homem do meu futuro, fantasiei, né? Eu tenho a opção, nossa, peraí, eu nem sei o nome do fulano, então calma aí. Ou não, eu posso ficar obcecada pelaquela pessoa e ficar fantasiando, imaginando e criando. Mas é uma escolha. E o importante é que as pessoas tenham uma escolha. Né? Tem gente que conhece aí uma menina na balada e diz assim, ai, tô apaixonado. Tá fantasiando, tá criando expectativas demasiadas. Mas ele tem a escolha, eu vou me ferrar. Ele pode escolher se ferrar, desculpa a expressão, né? E ir em frente, seguir, mesmo que depois venha uma grande decepção, uma grande frustração, ou não. Sim. É. A questão é que, neurologicamente, as pessoas não conseguem distinguir entre razão e emoção. E você precisa, de fato, compreender que quando você tem consciência, você pode levar mais para a razão ou para a emoção. Você pode, no momento que você tem a consciência, você traz as coisas para o racional. Então, você tem essa opção. Ou eu posso continuar só no emocional, ou eu posso, de verdade, entrar para o racional e colocar o pé no freio. É importante. Olha. E outra coisa que eu acho importante também é praticar o bem. E quando eu falo em praticar o bem, não é o bem para o outro, mas o bem para si mesmo. É buscar ser uma pessoa melhor. É buscar ser melhor. O seu desenvolvimento pessoal, profissional, ser honesto com você mesmo, que é o principal, que a maioria das pessoas não conseguem ser. E por isso criam expectativas. Porque eu não sou honesto comigo mesmo, então eu quero que o outro supra algo por mim. Eu não me dou amor, mas daí eu quero ser amada. Eu não me dou ao respeito,
mas daí eu espero ser respeitada. E isso é terrível, porque ninguém dá o que não tem. É fato. Por isso que tem que E trabalhar. detalhe, e daí entramos na lei energética. Se eu tenho uma energia do qual eu não me amo, que eu me desgosto, que sou crítica comigo mesmo, a tendência é que você vai atrair pessoas que não vão gostar de você e que vão apontar o dedo ali na tua ferida, mostrando que você é tudo aquilo que você sente sobre você. E daí chega o pobre coitado, a vítima do mundo, e diz assim: ai, por que eu atraio isso? Por que eu atraio aquilo? Nossa, você atrai porque você não tem. Porque de fato você precisa ter algo para poder dar. Uma grande ilusão que eu percebo e que gera muita frustração, que criam expectativas demasiadas, é a história também de relacionamentos. Ai, eu quero uma princesa. Mas você é um príncipe. Né? Ai, eu quero um gato sarado da academia. Sim, mas você já olhou para o seu corpo? Será que de fato você também corresponde às expectativas do outro? Então são coisas bem distintas. Porque eu quero que todo mundo faça a sua parte. Eu crio expectativas sobre todo mundo, que todo mundo precisa me suprir. Mas o que eu faço? Qual é a minha responsabilidade sobre isso? Então nós talvez tenhamos que olhar para o outro lado, como não criar as expectativas, né? Então, por exemplo, todo ser humano, né, da face da Terra, pode ter, já pensa assim, né? Como eu posso, então, não criar essa expectativa, né? Se eu crio a expectativa e tudo isso acontece, então, o que eu faço para não criá-la? Porque é exatamente isso. Quando nós criamos essa expectativa, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos vivendo o futuro no presente. Você está Exato. atraindo essa ansiedade para a sua vida. Você Então, literalmente está projetando o futuro. Então, você traz para você essa ansiedade te comparando com outras pessoas, fazendo você julgar as percepções da outra pessoa, as ações. Então, você tem dentro dessas expectativas essa ansiedade, esse julgamento, toda essa comparação sua com o outro, mediante tudo aquilo que você criou, certo? Isso. Então, como você faz para você viver de uma forma que a sua mente possa viver nessa forma do presente e você sair um pouco dessa ansiedade e sair um pouco da expectativa do futuro? E sim, tenha resultados no momento presente, através dessa forma. Então, de virar essa chave, de sair um pouquinho desse espaço de tanta projeção para o outro, para o outro, ou para o seu trabalho, para a tua vida profissional, ou para tudo aquilo que você tem, aquela expectativa do sucesso e de tudo aquilo que você está escolhendo perante a sua imaginação. Então, todas as pessoas, por exemplo, todas as pessoas que chegam até você e você. Todas as pessoas que entram de alguma forma na sua vida, fazendo coisas boas ou ruins, certo? A pessoa sendo boa ou ruim, mesmo que você projetou tudo aquilo na pessoa e foi tudo ao contrário. Foi uma coisa ruim? Foi. Foi um sofrimento? Foi. Mas também, se você olhar para o outro lado, Deus coloca na vida da gente as pessoas certas no momento certo, que muitas vezes são aprendizados que nós temos que passar por eles, para nos fortalecer, para nos trazer o crescimento. E muitas vezes isso é um impulsionamento que Deus, que o universo está te dando para te jogar para frente, para te projetar, para que você alcance algo melhor, para que você saia desse lugar, para que você evolua,
verdadeiramente. E para que você olhe para você e se desenvolva o perdão, desenvolva o amor próprio e passe a acreditar em você mesmo, para que você possa tratar o mundo de uma outra forma. Então, todo mundo que chega até você, chega na nossa vida, é a pessoa certa, é a situação certa naquele momento, para você atravessar aquele caminho, aquele propósito que você tem e que você muitas vezes nem imagina. Ou seja, você imaginou projetando de uma forma, mas como ele veio, como realmente tem que ser. Dessa forma que vai te fortalecer, que vai te virar a chave para você dar o próximo passo, para você ter novas conquistas, fazer coisas diferentes, grandiosas muitas vezes. Porque muitas vezes, é como eu falei lá no começo, você projeta algo, mas muitas vezes Deus tem algo muito maior para você. Então, quantas vezes você acha assim, que você fala assim, nossa, tanta gente já falando tanta coisa, não sei o quê, eu tô atrasada, já devia ter começado. Não, você está dentro do seu tempo. Tudo tem o tempo certo, o momento certo. Então não André, e só interrompendo você um pouquinho aí, quando você fala, né, tudo tem o seu tempo certo, você não está atrasado. Ou seja, nada mais é do que você querer suprir a expectativa de uma sociedade. Ou seja, você continua querendo suprir a expectativa dos outros, porque não é só você projetar suas expectativas, você também entra no ciclo, porque você também, em determinado momento, passa a querer suprir ou precisar suprir as expectativas alheias. Sim, mas muitas vezes o tempo, que muitas vezes é um tempo atemporal, mediante os seus conhecimentos, a sua sabedoria, a sua coragem de você estar pronto, muitas vezes você ainda não está preparado o suficiente para entrar. Então, quando você entra, quando você surge, é o momento certo, porque Deus vai fazendo tudo no momento certo, como tem que ser, no tempo de Deus, e não muitas vezes no tempo que a gente quer, que é essa a expectativa. Você quer, você escolhe no seu tempo, no seu momento, muitas vezes na força. E quando muitas vezes você solta e deixa no tempo de Deus, é uma forma diferente, é uma forma que as coisas começam a fluir. Na energia que você vai colocando e tudo vai fluindo com mais leveza. E aí, quando começa porque você está pronto, no momento certo. E aí você tem as suas realizações, os seus resultados verdadeiros. E as pessoas que muitas vezes passam nas nossas vidas e muitas vezes essas pessoas entram em nossas vidas e de repente elas saem, e às vezes a gente nem queria que elas saíssem, mas na realidade elas já cumpriram o papel dela. Na realidade, já fechou o ciclo. E ela tem que seguir a vida dela, e assim como nós também. Então vamos aproveitar tudo de bom que aquelas pessoas tinham para projetar, para trazer para o nosso aprendizado, para o nosso fortalecimento, e continuar nos fortalecendo e seguir essa caminhada de uma outra forma. De uma forma trazendo o nosso eu verdadeiro. E qual é o seu eu, né? Dependendo de quem passou uma vida inteira tentando suprir as expectativas dos outros, será que essa pessoa sabe quem é o verdadeiro eu dela? É, Porque, como a gente estava falando, dentro da expectativa existem três variáveis, né? Os antecedentes, que é o que aconteceu antes para que ela se comportasse desta maneira, né? A motivação, porque essa motivação pode ser até fuga, sim. né? E as consequências. Então, por exemplo, eu posso estar num momento muito ruim e eu posso literalmente expectar um futuro melhor, uma outra situação. Por exemplo, eu estou com uma discussão aqui e eu estou expectando o meu almoço. É uma forma de expectativa. Eu estou criando ali expectativa sobre o almoço para fugir de uma determinada situação. E as pessoas não compreendem isso. Acham isso muito simplório. Mas, na verdade, tem algo muito mais profundo aí. E esse profundo é o que você acabou de dizer. É o seu eu. É o
tempo certo. É esperar, é não criar expectativas sobre a ótica dos outros. Ou seja, aí entra também uma das fontes das expectativas, a comparação. Quanto mais eu me comparo, mais eu me julgo. Quanto mais eu me julgo, mais eu crio expectativas sobre mim mesmo. Quanto mais expectativas eu crio sobre mim mesmo, mais eu me cobro. Quanto mais eu me cobro, mais eu sofro. Sim. Mas quando você consegue olhar para esses ciclos de relacionamento, de trabalho, de tudo, você consegue entender que os ciclos, as fases, elas se fecham, elas terminam, e aí você vai começar uma nova fase, um novo ciclo, assim como nós temos o tempo, né? Que tem os seus ciclos, primavera, verão, outono, inverno. Nós temos a lua, que tem os ciclos, lua nova, lua cheia, lua minguante, depois a lua crescente. Então, tudo tem os seus ciclos. Também, talvez, tudo isso tenha os ciclos. E quando nós conseguimos entender e respeitar esses ciclos, nós vamos. Então, é uma forma de não criar a expectativa, e sim colocar pontos finais em certas situações e trazer para a vida aquela situação assim, valeu, uma coisa que pode ser para sempre, é para sempre enquanto durou. Valeu enquanto durou. Que E seja agora, eterno enquanto dure. seja eterno enquanto dure. Exatamente. E para Exatamente. isso, quando você fala isso, né, você tem que olhar para uma coisa que muitas vezes a maioria das pessoas deixam de olhar, que são ou é a sua própria sombra, né? E quem você tem medo de ser? Quem você tem medo de se tornar? Né? Olha que pergunta profunda. Quem você tem medo de ser? Se você não quisesse agradar a tudo e a todos, quem você seria? O quanto as pessoas têm dificuldades de ser elas próprias. O quanto a pessoa tem que passar por processos de autoconhecimentos e autocuras para poder manifestar esse eu verdadeiros que ela tem dentro dela, verdadeiramente, para ela ser quem ela veio para ser, nessa terra, nessa missão, nessa jornada, nessa vida. Exato. E aí, quando alcança isso, as coisas mais maravilhosas estão propensas para acontecer na vida dela, porque ela abre novas oportunidades, infinitas possibilidades. Porque, como dizia o nosso. Não me lembro agora quem que dizia, mas é aquela história, né? No veneno que está o Ah, antídoto. o nosso mentor. É, É, né? no veneno que está o antídoto. É É no exatamente veneno que está o antídoto, né? exatamente isso. Então, quantas vezes que você acha que aquilo é tão ruim, mas ali está o seu medicamento. Por isso que a pessoa certa é a pessoa que chega. Mesmo que seja aquela pessoinha, né? Que a gente diz, meu Deus, como eu pude? Como é que essa pessoa entrou na minha vida? Jesus, me acorde! Mas daí você vai dizer, não. Naquele momento, até mesmo uma pessoa que não seja agradável, que apronte com você, ela está trazendo uma evolução, ela está trazendo ali um aprendizado, ela está trazendo para você um crescimento. Seja ele mental, espiritual ou pessoal, não importa, mas é a sua história. E falando dele, né, falando nesse nosso mentor, eu lembrei de algo, né? Qual é a história que você conta da sua própria história? Porque você prefere viver num mundo de fantasias, criando expectativas irreais, ou você prefere contar a sua verdadeira história, né? E daí depende de como você vai contar. Porque você pode ter uma vida muito cruel, você pode ter tido uma vida muito triste, você pode ter passado por problemas muito sérios, mas a questão é, ninguém muda o passado. E eu lamento muito por tudo que você viveu, mas você pode ressignificar isso contando uma nova história.
E é a forma como você conta essa história que vai fazer toda a diferença da sua vida. Ou você pode ser uma eterna vítima e se amargurar e sofrer de dor e sofrimento, ou você pode dizer, nossa, eu passei por isso tudo, realmente isso aconteceu, mas hoje eu tô aqui, eu ainda estou viva, eu estou forte e eu tenho muito ainda o que fazer, muito o que crescer. Eu posso superar isso. Se eu ainda não superei, eu ainda posso superar. Eu ainda Sim, posso construir uma nova história. Eu ainda exato. posso fazer, porque o tempo é atemporal. É você que faz o seu tempo. Não são as pessoas. Ah, eu tô velho demais para isso. Não. Observe, procura e dá um Google aí e vê senhores de 80 anos se formando na profissão que sempre sonharam. Por quê? Porque naquela época eles só poderiam fazer o que podiam. Mas neste É, momento, aos 80 anos, eles resolveram ser quem verdadeiramente eles eram e fazer o que eles gostavam. E veja bem, ainda tem tempo para viver isso. É o seu tempo, não o do outro. É a sua história, não a dos outros. Você não está aqui para suprir expectativas dos outros. Você está aqui para construir a sua própria história, com muita alta responsabilidade. Porque criar expectativas, lembrando, é bom, não é 100% ruim, viu? Desde que sejam, né, expectativas controladas, né? Desde que sejam expectativas que vêm através de algo positivo e real, não fantasioso. sim, dentro de um contexto de um equilíbrio, que Sim, existe realmente a possibilidade. como eu lhe dei o exemplo lá no início que a gente estava falando sobre o seguinte, você está num jantar em família, ou num almoço em família, em pleno domingo, e a tua avó lá está fazendo aquele belo macarrão, né? Então você já está fantasiando aquilo, e aquilo é algo bem possível de acontecer, até porque você já conhece o sabor do macarrão da sua avó e tudo mais. Então aquilo Sim, é algo real. Né? Você tá lá economizando todo o teu dinheirinho para trocar de carro, então você já está sonhando, você está criando expectativa com aquele carro. Então isso é algo motivacional, é algo que de fato vai te impulsionar ainda mais para algo positivo. Agora é diferente de criar expectativas e ir para um futuro onde é um futuro irreal, ou um futuro onde você quer controlar atos e ações de outras pessoas, porque é impossível você controlar outras pessoas, ninguém controla ninguém. sim, exatamente isso. E é por isso que quando eu encontrei o Axis, né, com essas classes de barras, eu achei muito interessante. Porque quando a pessoa escolhe receber as barras, além de fazer toda essa movimentação eletromagnética no corpo dela, ela passa a estar aberta ao receber, ela passa a ter uma outra consciência, uma outra ideia, onde as pessoas que têm essa dificuldade de trabalhar a expectativa, de trabalhar o soltar, enfim, ela trabalha de uma outra forma, ela tem uma outra aceitação, porque ela tem uma outra consciência, um outro entendimento. E automaticamente a vida dela também vai caminhando e vai caminhando mesmo de uma outra forma. E dentro do Axis, né, nós temos uma pergunta que é bem típica e que casa muito bem com o nosso tema, que é a expectativa. Né? É interessante ponto de vista, este ponto de vista que eu tenho sobre isso. É interessante ponto de vista, esse ponto de vista que eu tenho sobre esta pessoa. Porque lembrando, é o teu ponto de vista, não é o do outro. E aceitar que o outro tem um ponto de vista diferente do seu faz toda a diferença. Ou não julgar, né? Eu não preciso julgar ninguém. Eu não preciso querer que o outro haja ou pense ou tenha os mesmos valores do que eu. É o não julgamento. E se eu digo Exatamente. que uma pessoa é boa ou ruim, ou se eu digo que uma pessoa quer agir ou não, ou se eu fantasio como uma pessoa deve agir ou não, de fato eu estou julgando.
Então, é um dentro interessante ponto de vista, esse ponto de vista que eu tenho. dessas ferramentas você consegue ter um outro padrão, um outro olhar, um outro entendimento, Sim. onde tudo facilita na sua E se caminhada, você, na sua trajetória. e se você pudesse ser quem você é, sem suprir expectativas de ninguém, como seria? Como Sem seria julgamento. ter... Ah, Denizinha, beijo. Como você poderia ser, né? Como seria a sua vida sem precisar suprir as expectativas sociais, por exemplo? Então, e quando eu digo não é que você não deva seguir regras sociais, pelo contrário, todo mundo tem suas obrigações. Mas eu me refiro a ser você, a sua própria essência, fazer o que de fato você gosta, de fato o que você ama, com honestidade, com integridade, com autorresponsabilidade. E também deixar que o outro seja. E aí entra, né, o respeito à individualidade. O quanto eu posso respeitar o outro como um indivíduo que pensa diferente de mim. Né? O quanto eu posso aceitar que aquele ser não pensa e não age como eu. E isso faz toda a diferença na nossa vida. É isso que traz mais consciência e traz liberdade. Ou seja, traz leveza e não pesa. Né? Porque o peso, de fato, gera, né, muitas dores. Agora, quando as pessoas chegam e dizem, nossa, eu tenho uma vida leve. O que é ter uma vida leve? É não carregar o peso dos outros, né? É isso mesmo. Exatamente. Quando você solta, você não tem mais o julgamento, não tem mais o ponto de vista fixo e você simplesmente entende, compreende, solta. E Solta, muitas é, muitas vezes melhora, cria você entende independência. que quem pertence a você é da própria pessoa que vem manifestar. E quando você recebe as barras, corre as barras, trabalha com essas barras, que as pessoas nem sabem o que é, mas são os 32 pontos na cabeça, há uma mudança, uma transformação interna que ela expande e dissipa de dentro para fora. E, aliás, Exatamente. nós precisamos depois de confirmar quando que vai ser a nossa data da classe de barras que nós vamos fazer aí em Maceió. Vamos trazer para Provavelmente Maceió a Andréia. Andréia é facilitadora de barra de Axis, né? Eu aplico, né? Eu sou, né? Eu só, como é que eu nem sei como é que chama, diz aí. faz as Eu sessões, você é sou uma terapeuta de practitioner de barras de barra de Axis, ou seja, eu você apenas aplico, atende. mas a Andréia, né? A Andréia, na verdade, ela ensina, né? Ela pode repassar essa técnica e é uma técnica fantástica que tem ajudado muitas e muitas pessoas. E eu acredito que vale a pena a gente trazer você para cá e expandir cada vez mais isso, né? Trazer mais clareza para que as pessoas entendam e sintam de verdade que elas podem ser elas mesmas, independente do que vivenciaram nesta vida, o que fizeram neste momento, o que passaram, o que sofreram, não importa. O que importa é a história que você vai contar a partir de hoje. É a sua história. Qual a história que você quer contar da sua própria história? Exatamente. Andréia, muito obrigada. Nosso tempo está aqui, ó, se encerrando, né? São quase Gratidão. uma hora de live aqui. Então, vamos voltar a conversar. E se vocês quiserem outros temas, por favor, depois mandem direct lá que a gente fala sobre tudo o que Isso. vocês quiserem, É né? só vocês escolherem. Dentro das nossas limitações, obviamente, né? Dentro do nosso conhecimento, né? Um Sim. beijo, Andréia, muito obrigada. E vocês, né? A você que está aí nos assistindo, gratidão, muito obrigada. Até a próxima. Se quiser me seguir também lá no meu canal, aí no Instagram, eu não coloquei, mas acho que dá para pegar aí, né? Dá para pegar, mas depois eu te marco lá e as pessoas que quiserem te seguir, elas vão seguir você lá também. Mas Um vamos beijo, fazer isso. gratidão. Que Deus abençoe você e a todos com muita luz divina. Até mais, Gratidão. até breve. Tchau!